E aí pessoal, que é um Foca Legal, tudo bem com vocês? Eu por aqui. E aí, bom pessoal, o que você acha de um último vídeo do Matheus, nosso grande amigo aí, que a gente fez amizade aqui no YouTube? E ajudou a gente aí com o canal e tudo mais. Nosso grande queridíssimo amigo Matheus. Esse jogo foi forjado pelos deuses e eu concordo. Deixa dar like aqui pra ele e bora conversar aqui nesse último vídeo do Matheus no nosso canal. Lembro como se fosse hoje. Estava lá o jovem menino Matheus indo comprar jogos novos. E aí, Bahia, cadê os jogos de PlayStation aí? Aí, pai, lançamento oficial. Pô, Bahia, 1000 jogos e um CD? É, pai. Pô, Bahia, você acha que eu não lembro não, né? Da primeira vez que eu vim aqui, você me deu aquela fita de PlayStation, 90 jogos em um. E quando eu fui testar em casa, a partir do 5º jogo, eles ficavam repetindo os mesmos jogos. Aí é complicado, né, pai? Você acha que eu sou trouxa pra comprar isso aqui? Falando nisso, pai, aquele DVD do filme do Dragon Ball que você disse que não pegou, eu testei ontem e tava pegando. Deixe pra lá, meu peixe. Bota mais esses dois aqui pra gente fechar 10. Com licença, meu patrão, você se importaria de ouvir as palavras do nosso patrocinador? Crystal of Atom é um RPG de ação MMO com estilo Nada, de anime. podemos Nesse ver a mundo com palavra estética do Metroidvania, você patrocinador. pode escolher uma das 11 classes de personagens para explorar suas habilidades e estilo de lutas único, podendo até mesmo evoluir essas classes para desbloquear novas subclasses, como a lutadora, que pode evoluir para destruidor estelar, ou a andaria das nuvens, além de várias outras classes. Eu vou escolher a classe das marionetes, porque eu curto pra caralho personagem que tem invocação. Lembrando que o jogo está disponível tanto para celular, PC e PlayStation 5. Dá pra jogar com todos os seus amigos, porque sim, esse jogo tem tanto PvE cooperativo, onde você pode participar de guildas e se juntar com os amigos, desde para enfrentar desafios ou explorar masmorras, assim como também tem PvP para você desafiar seus amigos no 3v3 ou tirar aquele bom e velho X1. E jogando agora no lançamento do jogo, você ganhará recompensas de login de 7 dias, que vão desde o animal de estimação gratuito até mesmo a roupinha grátis. Basta ir no primeiro link na descrição para baixar o jogo totalmente de graça. E não esqueça de usar o nosso código promocional para ganhar recompensas extras. Aguardo vocês em Cristão Atlas, meus amigos! Chegando em casa foi aquela desconfiança. Se tivesse escrito na capa coletânea com 10 jogos e um CD, eu até acreditaria, porque eu já tinha comprado alguns assim. Como a coletânea que vinha os jogos do Crash, lembra da musiquinha? Tinha aquela coletânea que vinha com jogos do Bomberman do PlayStation 1. Pô, aquele Bomberman de corrida era bom demais. Inclusive eu cacei essa coletânea na internet toda e não achei. Pelo menos eu achei essa postagem aqui do Reddit que confirma que pelo menos isso aqui não foi um delírio da minha cabeça. Se Cadê a coleção amor? PS1, o disco vermelho para PS1, que continha festa do Bomberman, corrida, fantasia e mundo. Coloco isso aqui porque está me deixando louco. Eu tinha vermelho ganhei do meu primo como presente junto com o PS1 dele lá nos anos 2000 da Holanda, que continha fazer jogos de PS1, mas todos minhas pesquisas não revelam nenhuma coisa desse tipo para PS1, mas sei que joguei, eu adorei porque venci a corrida e o mundo da fantasia dele. Não tive um igual no Brasil. Cara, eu não sei, eu não lembro agora de cabeça se eu tinha o CD do Bomberman com o jogo de corrida ou se era de coletânea, eu não lembro, mas isso aqui me libertou minha memória, cara. mais alguém aí jogou essa coletânea? Pelo amor de Deus, fala nos comentários. Mas aquela quantidade absurda Eu acho que eu joguei, cara. Era algo inexplicável. Até que eu cheguei em casa, botei o CD no PlayStation 2, arrastei a almofada pro chão, sentei, PlayStation 2 deu ok com uau. E aí eu vi aquela tela pela primeira vez. E
antes de qualquer coisa, sim, essa é a música que eu uso no final dos meus vídeos há todos esses anos. Mas antes de falarmos dela, vamos falar do louco que durante um dia qualquer aí pensou: e se eu metesse um emulador de Super Nintendo dentro de um DVD para rodar dentro de um PlayStation 2 desbloqueado? E assim nasceu o NES Station, o lendário emulador de NES que rodava centenas de jogos dentro do PlayStation 2. Inclusive eu tive a ideia de fazer esse vídeo porque eu acabei encontrando um antigo guarda-CDs, dá para acreditar que isso aqui é algo considerado velho hoje em dia. E aqui eu acabei encontrando várias coisas, como os Need for Speed da vida, o tal do cara do Devil McQueen. E veja o que temos aqui, o CD do NES Station que eu comprei naquela época. O criador desse emulador tava ali na nossa frente o tempo todo, Aaron Lee. As pessoas teorizam. Eu acho que eu tenho esse CD também, cara. Eu acho que eu também tenho esse CD. Mas meu PS2 tá guardado. As coisas estão guardadas, então não vou procurar não. Mas acho que eu também tenho esse CD. Até hoje. Que no futuro ele se tornou esse cara aqui que trabalhou como programador de uns jogos da EA. Só que você deve estar se perguntando: pô, Matheus, essa tela aí até que me é familiar, mas eu lembro que joguei um outro emulador do PlayStation 2 com essa música aí, mas o fundo era diferente, era escuro. E isso acontece porque tiveram várias versões do NES Station, mas o que sempre acompanhava ele, além dos jogos, claro, era a música. Seu compositor é Magnus, o Azazel, que fez essa música aí há quase 30 anos atrás. Esse canal aqui fez uma longa pesquisa e até conversou com o Azazel. Recomendo que dê uma olhada depois, porque inclusive foi ele quem revelou ao Magnus que a música dele ficou super conhecida no Brasil por conta do NES Station. Sim, o cara há quase 30 anos nem fazia ideia de onde a música dele estava colocada. É mó legal descobrir essas coisas que estavam ali o tempo todo, mas a gente nem tinha ideia, sabe? Tipo quando eu descobri que aquelas torres da intro do PlayStation 2 eram baseadas nos saves do memory card. Tipo, o número de torres era baseado no número de jogos gravados e o tamanho delas era baseado no tempo de jogo guardado. E eu fiquei mal surpreso, porque às vezes eu vi esses vídeos de abertura do PlayStation 2 e pensava: ué, porque eu sinto que já joguei um PlayStation 2 com essa intro, com as torres, mas eu também sinto que essas torres não existiam. Era porque às vezes o memory card não estava conectado e as torres não apareciam. Mas bora lá, o meu querido, bota meia hora do número 493 ali pra nós. Qual, meu patrão? Qual? Peraí, eu não tô conseguindo ler. Assim que entrava, você confirmava na pasta das 11 e pronto, centenas de jogos de NES pra você jogar. Você podia passar lendo cada um ou podia acelerar pra caralho a seleção com R1 e R2. Inclusive, uma coisa que eu fazia muito era de fechar os olhos, dar essa acelerada na seleção e confirmar em algum jogo aleatório pra conhecer. Foi assim, inclusive, que eu conheci o último jogo do emulador, que era o Yu Yu Final. Nada mais do que um jogo de luta do Yu Yu Hakusho. Inclusive, não parece, mas eu estou muito surpreso com essa informação, porque eu só fui notar hoje, vendo esse jogo, que ele era de fato um jogo de Yu Yu Hakusho. Nem tinha ideia. Tinha também aquele jogo do Dragon Ball, mais de um na verdade, mas não cheguei a jogar tanto. Como eu tava no PlayStation 2, tinha opções melhores de jogos de Dragon Ball pra jogar, né? Mas também tinha outros jogos de desenhos que passavam na TV, tipo o jogo do Aladdin, tinha aquele jogo do Toy Story que, na moral, parecia muito um jogo de PlayStation 1 rodando em Super Nintendo. Mas um dos jogos mais fodas dessas atrações que passavam na TV era esse. Os jogos de NES do Power Ranger eram muito foda. Tinha aquele jogo de luta que você usava os Megazords pra lutar. Aquele era muito bom. Mas o jogo do filme dos Power Rangers era de lascar a alavanquinha. E eu te explico. Certo dia, quando fui com meu primo numa casa de videogame, eis que o moleque que tomava conta de lá soltou: quer começar com os Power Rangers morfados? E isso a gente ficou: ué, que bruxaria você vai fazer? Que eu saiba, a gente tem que passar um tempo na fase pra poder se transformar no jogo, né? Nisso ele foi lá no controle de arcade de um jeito bastante exagerado. Cima, baixo, esquerda, direita, direita. Cadê? Como era mesmo? Esses caras que sabiam os códigos sempre erravam da primeira vez. Era pra dar mais impacto quando conseguisse dar segunda, sabe? Cima, baixo, esquerda, direita, triângulo, X, quadrado, bola. Não! Lá estavam os personagens morfados desde o início da fase. Esse jogo era muito bom de jogar de dois, mas eu lembro que eu nunca cheguei a zerar ele, porque eu achava muito difícil. Eu lembro que passava de boa do primeiro boss, que era aquele bicho que grava dois e você tinha que bater no que tinha a luz acesa no peito. Segunda fase era aquela que tinha um boss que parecia uma carta do Yu-Gi-Oh! Mas da terceira fase, que era aquela de gelo, eu nunca cheguei a passar, porque esse jogo era muito punitivo, né? Se você perdesse todas as suas vidas, você ia voltar lá pro começo do jogo. Tinha também os jogos do Homem-Aranha, dá pra jogar até de 12, jogo do Scooby-Doo, acho que também tinha um jogo do Papa Legos, um jogo do Pateta, que tinha que chutar os gols. Golf Troop.
é simplesmente incrível, tá? Um dos melhores puzzles que tem pra Mega Drive. Mega Drive não, Super Nintendo. Ó, confundindo o videogame já. Tinha outro jogo do Pato Donald, que você tinha que entregar Esse eu não conheço. bicicleta e também tinha que limpar as janelas. Tinha também os jogos do Mega Man, o Mega Man X, que já começava na ação, e eu gostava dele, porque ele dava a liberdade de você escolher qual boss você iria enfrentar primeiro. E por mais que tivesse lá também o Super Mario, Top Gear, Donkey Kong, Mortal Kombat, eu não jogava tanto eles no PlayStation, porque eu já tinha jogado esses jogos nas casas de videogame, então eu queria conhecer ali jogos novos. Mas em minha defesa eu jogava bastante Mario Kart. Na verdade eu acho que o meu problema não era eu já conhecer os jogos, mas sim parar pra zerar eles. Acho que o que eu gostava era de ligar o videogame e jogar a partida de algum jogo assim que tipo não precisasse zerar, fosse tipo o jogo de enfrentar alguém. Por exemplo, um dos jogos que eu mais joguei no PlayStation foi o Metal Warriors. Nunca tive paciência. Metal Warriors. Nunca passei da terceira fase, eu acho. Passei da primeira fase do modo história, mas pra o modo de tirar X1 era de lei. Você podia escolher um dos 6 mechas pra controlar, com características únicas. E até mesmo você podia trocar os seus mechas, porque sim, dá pra você ejetar do seu mecha pra entrar em outro. Embora isso fosse muito arriscado, porque já que a tela do jogo era dividida, quando você sair do seu mecha, o outro jogador já ficava lá como... E talvez a parte mais complicada pra fazer esse vídeo foi de pesquisar os jogos que eu joguei, porque eu não lembrava do nome de alguns, como por exemplo... E é George, é? Só lembro que o nome do jogo era um grito e tinha uns monstros esquisitos. Tinha um outro jogo monstro esquisito, que eu acho que tinha uma cabeça de minhoca. Era um Fight, que é o clássico jogo de navinha. Tinha vários jogos de navinha nesse emulador. Tinha um que você atirava nos monstros que ficavam em cima. E esse aqui eu peguei no fundo da memória. O jogo onde você controlava um helicóptero de combate e você salvava uns reféns e deixava eles numa área segura. Vocês jogaram esse jogo? Tinha um... Eu joguei esse jogo, Chopper, foi um jogo da minha infância. Não só da minha, mas como também do meu tio. Então eu lembro com carinho de Chopper. É um jogo que... Pô... Era divertido. E era difícil. Jogo de corrida onde os pilotos eram em sua maioria uns atos, o Wide Gun, que era um jogo onde você controlava um pistoleiro do Velho Oeste, e esse jogo tem a ver com outro jogo que eu joguei, não lembrava o nome, que é o The Great Battle 5. Porque olha esses dois jogos, nitidamente um se inspirou no outro, e eu fiquei ainda mais surpreso quando eu percebi que esse jogo fazia parte de uma série de jogos que era um crossover de Ultraman, Kamen Rider e Gundam. Eu acho que esse foi meu primeiro contato com Gundam. Go Dodge League, esse aqui eu procurei pra caralho, porque ele era muito da hora, porque ele era um jogo de queimado, só que era praticamente um queimado com Super 11. Você podia usar alguns golpes especiais. Gambara Goemon, esse jogo aqui é muito foda, porque eu gosto, o estilo de jogo é muito da hora. Tinha como você pegar montaria, elas tinham efeitos. E uma parte marcante desse jogo que ficou marcada pra mim foi quando do nada o jogo saiu de uma plataforma normalzinho pra um fodendo boss fight com Megazord. E vocês com certeza devem ter notado que eu não falei até agora de Chrono Trigger, Final Fantasy, Dragon Quest. E nessa época eu não fazia nem ideia que jogos eram esses. Não. Chrono Trigger eu já conhecia porque eu vi em uma revistinha de negócio otaku que eu comprei, só que eu achei que ele era um desenho, porque na revista só tinha anime famoso, então eu achei que ele também ia ser, sabe? Não é só famoso não, porque tinha um tal de DN Angel, que depois que eu botei a internet em casa eu fui assistir, em Deus pai, que anime triste. E eu até me surpreendi quando eu fui conferir hoje, vi que Chrono Trigger realmente estava lá no emulador, porque apesar do PlayStation ter vários jogos, ele não tinha todos os jogos de NES, nem os 7.784 jogos que uma das capas mais famosas dele diz ter. Logicamente eu ficava perdido quando eu cruzava com algum desses jogos, por conta do jogo ou tá em inglês ou em japonês, mas dois jogos desse estilo acabaram pegando a minha atenção e por muito tempo o máximo que eu vi deles na internet foi uma gameplay antiga que quase ninguém conhecia. O primeiro deles era Feda, um RPG tático quando você acompanhava dois amigos, o Homem e o Lobão, e você lutava contra inimigos e recrutava novos aliados. Mas o Warsong foi com certeza um dos jogos que eu mais joguei nesse emulador. Ele também era um RPG tático, todo personagem era tipo um general e todo general tem um mini exército. E tipo, o personagem principal tinha 10 de vida, só que os soldados,
mini exército, eles tinham 10 de vida, só que eles eram representados por 10 bonequinhos. E quando tinha luta de tropas, você via ali os que sobreviviam representando quantas vidas ainda. Maneiro. Sei lá, eu achava mó da hora esses combates. Esse jogo tinha uma Não, maneiro, bem maneiro mesmo. e ele também tinha rotas. Em determinadas fases, você poderia, por exemplo, se juntar aos vilões. Por muito tempo, o nome desse jogo me deixou perdido, porque quando eu fui procurar na internet para até saber a história, né, eu não conseguia achar, porque eu pesquisava lá jogos de NES RPG tático com W e não aparecia. Isso aconteceu porque o Warsong é o nome americano que o jogo recebeu. O nome original da série é The Langris, que inclusive recebeu um remake recentemente. Pretendo rejogar ele esse ano, até para praticar um pouco da leitura do inglês. Mas havia um jogo em específico que tanto o modo história como o modo X1 era sagrado. E esse jogo era esse. Todos os Super Bomberman eram da hora demais, Super mas se fosse pra escolher Bomberman. um como meu favorito, eu escolheria Super Bomberman 4. Talvez eu traga até um vídeo. Se fizerem uma promessa em um vídeo, todas as leis do universo se voltarão contra você para te impedir de cumpri-la. Quase eu lasquei tudo. Então, né, Super Bomberman 4, cara. Eu não lembro agora de cabeça os jogos de Bomberman, mas eu lembro que era muito bom. Só isso que eu lembro, que era bom, divertido. Jogar com os amigos, porra. Nossa. Cara, divertido. De fato, digno de ser o último vídeo do Matheus no canal. E o último vídeo, um dos últimos vídeos a ser visto aqui no canal. Então, bom, deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários e já volto. Li aqui alguns comentários, bons comentários, pessoal nostálgico, contando algumas histórias e tal. É muito bom, cara. Mas que pessoal, acho que pra mim já deu. O vídeo é isso. Vídeo original na descrição como sempre. Por favor, deem like no vídeo original. Depois você volta aqui, me dá like, se inscreve no canal. Agradeço de verdade todo o carinho de vocês. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem. E até o próximo vídeo. Falou!